Saudações! Vamos para mais um vídeo aqui então, dando seguimento para nossa história. Retomando aqui da onde a gente tinha parado, né, o nosso mapa inicial, aqui que pega justamente a sala 1, que ainda tem um caminho a ser seguido, e basicamente a sala 2, que acabou virando uma pequena prisão ali no caso, né, até para a gente deixar aqui especificado. Então a sala 2 a gente pode até colocar aqui com essa descrição, como já estava anteriormente, né, que houve esse novo objetivo, mas que era onde estava onde foi encontrado um personagem, digamos, houve uma substituição, né? A gente tinha um personagem focado no social que acabou sendo eliminado e agora a gente tem uma personagem secundária ali também. Secundária não, né? Acaba sendo carta selvagem também, mas que é focada também no combate, apesar de não estar totalmente preparada porque ela estava desarmada, né? Então o foco dela é justamente o uso do arco longo. Porém, eu imagino que os personagens poderiam aproveitar essa situação de já ter vários alvos abatidos com espadas curtas e pelo menos equiparem alguma coisa para poder usar para não ficar totalmente desprotegido, já que os personagens adversários estavam ganhando muito bônus por ataque em personagem desarmado. Então, pelo menos, mesmo sendo uma arma que não necessariamente ele sabe usar adequadamente, ele já não contaria mais como desarmado. E eventualmente aqui daria para ter uma chance de combate um pouquinho maior. Ainda mais levando em conta que um dos personagens importantes aqui já está com 2 ferimentos também. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode acrescentar ali na ficha dos personagens a equivalente assim às armas que os outros inimigos estavam usando, no caso uma massa, várias espadas curtas e uma corrente. Nesse contexto, acho que a gente poderia deixar tranquilamente a opção da massa ou da espada curta, que tanto faz, já que eles aqui não saberiam usar igual. O Bin é treinado na luta em pé e nas armas de arremesso, então nesse quadro acaba não se adequando. O F8 é treinado então em uso de armas de impacto, né? Ele já tem o bastão e talvez não seria tão útil a massa, né? Já que o bastão, ele, quando usado com as duas mãos, ele dá um bônus pelo menos de aparar, em que é a estratégia que ele usa. E a questão da Aline também, ela tem o uso de lâmina grande, mas não se enquadra aqui a espada curta no caso, a questão da luta em pé e armas de flecha e virote, que é o arco dela. Aqui até um detalhe interessante que eu fiz aqui do background dela, apesar dela ser uma personagem com uma força reduzida e que se caso usar uma espada longa vai ter muita penalidade, já que a espada longa causa dano D8 e a força dela é de 4, né? Então 2 categorias abaixo, se ela usar a espada longa, ela vai fazer ataques a -2 e vai sofrer -2 de penalidade em todas as jogadas e movimentação também. Porém, é um elemento da história do personagem que eu adicionei ali, que eu ainda pretendo fazer um videozinho onde eventualmente esses personagens tenham uma interação social e expliquem mais sobre suas motivações, já que eles simplesmente foram jogados no meio da história aqui também. Então, o que acontece? Basicamente, o que eu pensei da história dela é que como ela está resgatando a irmã, que era de uma família que estava combatendo um vampiro poderoso, eventualmente eu pensei nessa arma como se fosse uma tradição de família, só que ela justamente não está apta ainda a usar, mas ela carrega essa espada longa na esperança de um dia ela conseguir usar, mesmo que seja uma arma com uma dificuldade absurda para ela, já que causaria muita penalidade. Talvez com o tempo, eventualmente aprimoramento do personagem, com desenvolvimento de atributo e treinamento nessa questão ali, ela talvez torne uma arma útil e finalmente ela consiga, digamos, esse respeito da família, né? Mas isso vai ser desenvolvido futuramente. O fato é que ela é treinada em espada longa, mas é extremamente desvantajoso para ela usar esse tipo de arma. Tanto que se tivesse o treinamento em espada curta seria muito mais prático, né? Mas a gente faz essas restrições ali para dar um colorido a mais no personagem. De qualquer maneira, vamos dar o segmento então para a gente determinar que a gente vai encontrar aqui na nossa salinha, então, de volta à sala 1 ali para dar o segmento. Então a gente tem esse trajeto que vai para frente ali dos personagens. Então vamos pegar o nosso baralho masmorra aqui, dar aquela embaralhada inicial para a gente dar o segmento ali no caso, aquele mesmo esquema. Determinar primeiro o formato da masmorra, dar aquela embaralhadinha aqui então, e daí depois as 2 cartas de descritor ali para ver o que a gente encontra. Se vai ter mais algum outro combate, se vai ter mais alguma outra função ali no caso. Então a gente vai deixar aqui, só para
para colocar aqui de volta após uma breve embaralhada. Aquele mesmo esquema, tira a primeira carta para o elemento surpresa. E agora a gente vem então. O formato da nova sala vai ser um corredor com bifurcação 13:3. Então esse vai ser o formato. Vamos só deixar anotado aqui então a nossa sala 3 inicialmente, que a gente pode ir riscando aqui no caso, pela questão de espaço. Então deixamos aqui sala 3 e vamos ver o que a gente vê. Corredor com bifurcação 13:3. Então a gente pode dar um passinho para frente, tomar essa liberdade criativa, deixar 3 para cá, 3 para cá. E daí então fechar aqui. E beleza, 3 para um lado, 3 para o outro. E aqui está feito o nosso corredor 13:3. Agora vamos descobrir então se vai ter algum acesso que dá o segmento nessa linha, ou se a gente já vai ter a regrinha da sala extra ali então, para a gente seguir. Então vamos ver qual vai ser o conteúdo dessa sala. Vamos ver aqui, primeira carta, azulzinho já significa acesso, então uma porta pela frente com o mecanismo de tecnologia ou ladinagem para abrir. Lembrando que tem aquele descritor, né, de não haver portas, né, nesse sentido, já que é uma área aberta, então a gente vai ter só um acesso pela frente ali no caso. Como os personagens vieram daqui de baixo, para cá vai ter mais uma portinha então. Então a gente tem aqui essa possibilidade, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui um de 6, ignorando esse quadradinho do meio, só para ver onde é a porta. Vamos jogar aqui então, 1. Então vai ser bem aqui no cantão mesmo. Então a gente vai ter essa porta ali. Como ela é porta à frente, os personagens estão vindo daqui. Vai ter um acesso aqui. E a gente vai ter aqui então pelo menos o segundo descritor da sala. A gente vai ter aqui... Opa, amarelo é coisa boa. Ah, não. Amarelo não é não. Eu me confundi com o tesouro. O amarelo é justamente o modificador do cenário ali no caso. Ele vai deixar então no cômodo todo os personagens retidos, ou seja, eles vão precisar fazer um teste de agilidade ou eles vão perder a ação de movimento cada vez que eles planejarem então para se locomover. Então o que a gente poderia descrever nesse sentido? O que pode ser nesse cenário? Lembrando que é uma área assim que é terreno aberto, né? Então eles estão pisando provavelmente na areia nessa questão. Então a gente pode colocar aqui no caso que o personagem fica retido apenas. Vamos ver, às vezes assim é uma área onde eventualmente está bem assim, digamos, com a areia bem em grande volume, eventualmente deixou o chão mais assim difícil de andar, cria essa questão desse terreno difícil. A princípio, o que ocasionaria? Se eventualmente o combate retornar para essa sala, eventualmente vai acabar até mudando um pouquinho a estratégia, já que talvez vai dificultar a movimentação do personagem. Mas por enquanto, a sala 13, então, a gente vê que tem essa área aberta, mas que eventualmente não se traduziu em nenhuma alteração mais importante. Então aqui a sala 3 segue dessa maneira e a gente ainda tem esse segmento aqui no caso. Bom, vamos seguir desbravando e descobrindo o que a gente encontra ali nessa linha. Então os personagens seguem avançando, basicamente seguindo esse trajeto, e a gente vai agora descobrir qual é o formato do que seria então a sala 4. Vamos ver aqui então. Sala 4 é um corredor com bifurcação 13:1. Então vamos criar aqui também. Corredor com bifurcação 13:1, a gente pode fazer o 1 para esse lado e o 3 para o outro lado. Então deixamos aqui 3 e aqui também. Vamos ver se essa sala vai gerar algum acesso também, vai gerar alguma coisa nesse sentido, ou se vai ser mais uma salinha fechada mesmo. Vamos ver aqui então os nossos dois escritores da sala. E vamos ter acesso, que já é o azul aqui no caso. E a gente vai ter uma outra questão aqui. Opa! Então aqui, agora sim, que eu falei antes que eu confundi, o dourado é como se fosse um tesouro ali no caso, que aqui no caso vai ser de tecnologia, incluindo eletrônicos e armas veiculares. Então aqui a gente vai ter algum equipamento ali, digamos, de grande tamanho aqui nesse sentido, que pode ser importante. Talvez alguma arma veicular, o que nos faz pensar, talvez isso significa que haja algum veículo nesse local, que era justamente uma coisa que os personagens estavam necessitados, já que faltava comida, né? E a gente tem aqui uma porta
à direita também, levando em conta que os personagens vieram daqui, a porta vai estar nesse acesso aqui no caso. Então a gente pode determinar que ela vai estar justamente, vamos botar aqui, se é à direita não tem muito, ela está para cá e ponto final, está no acesso aqui à direita. Então basicamente aqui, vamos só colocar então na nossa salinha 4 e determinar o que seria esse tesouro ali no caso. O que isso poderia ser? Como se fosse uma área então assim de um pequeno depósito que eventualmente vai ter assim essa, por algum motivo foi deixado ali, talvez alguma carga que foi pilhada recentemente, algum equipamento onde eventualmente vai ser instalado em algum carro, que caso exista ali no local, mas vamos descobrir também conforme a masmorra vai se montando aqui no caso. Então sala 4, a gente vê aqui que a gente tem então o acesso já colocado no mapa e essa questão do tesouro de tecnologia. Então a gente vê aqui, vamos ver o que a gente consegue ajustar. Vamos pegar o nosso baralho de itens ali e já dar essa cobertura também. Então já vamos ver certinho do que se trata. Então pegar aqui, vamos dar aquela embaralhada, né? Só para mostrar uma carta inicial aqui, né? Como estava o plano, né? Ele tem um tipo de escudo, armadura, item mágico, item amaldiçoado, um efeito geral, uma arma veicular, uma tecnologia, arma, equipamento de aventura e arma de fogo daí também. Então ainda assim é interessante, né? A cartinha permitia que fosse algum tipo de tecnologia ou alguma arma veicular ali no caso também. Então algo mais elaborado nesse sentido. Então a gente pode determinar, né, justamente nesse sentido, para ver do que se trata. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui então, tecnologia eu acho que incluiria também algum tipo de arma de fogo talvez, que seria uma opção ali pelo menos, levando em conta que os personagens ali em questão, nesse acampamento, representam um grupo que eventualmente vive de pilhagem, pelo que está aparecendo aqui também. Então eu não acho nenhum absurdo talvez essa salinha ter, digamos, algum estoque de algum tipo de arma mais elaborada. Então vamos fazer o seguinte, a gente pode pegar a primeira carta para determinar uma arma veicular, uma segunda carta para determinar a tecnologia e a terceira arma para determinar alguma arma de fogo. Já assim a gente tem, digamos, um tesouro um pouco mais elaborado e que talvez seja útil para os personagens também. Não necessariamente que vão conseguir usar, né? Às vezes a arma veicular encontrada ali é uma é uma arma, uma bomba que seria tipo algum equipamento antiaéreo, não vai ter muito o que fazer também. Mas vamos descobrir aqui então no caso. Então deixamos aqui aquela embaralhada, vamos aquele mesmo esquema então. Tira a primeira carta, então a gente vai pegar 3 cartas para seguir na ordem então. A primeira aqui para representar a nossa arma veicular, então o que a gente encontrou ali? Uma arma de tanque leve, que vai causar um dano então, no caso de o AE, se eu não me engano, é área expandida no caso, até tenho que revisar, no caso é explosiva, no local que ele bate, ele causa um dano em área também de 3 de 8 com perfurante de armadura. Então o que a gente observa? É uma arma para ser instalada justamente em veículo. Então o que é plausível, como eu falei? Nenhuma surpresa que existam veículos aí, talvez em algum outro lado do acampamento onde o grupo só não chegou ainda. Então aqui a gente já tem a primeira tecnologia, uma arma de tanque leve. Então a gente já deixa aqui. Arma de tanque leve, talvez algo recém obtido pelo grupo, que eventualmente eles estavam planejando instalar para depois fazer alguns outros golpes mais elaborados por aí. Vamos deixar separado, que pode ser que isso seja útil. Nosso segundo tesouro, então aqui depois da arma veicular, a tecnologia a gente tem binóculos avançados, com capaz de zoom de 10 vezes, com infravisão, visão no escuro. Aqui saiu digitado errado e leitura digital à distância. Então deixamos aqui também. Está aqui o nosso item de tecnologia. Que provavelmente, né, pela narrativa do cenário, por esses itens eletrônicos não existem mais, então pela questão da mana, né, que acabou sendo incompatível, provavelmente a tecnologia nesse sentido usa alguma bateria de mana, alguma coisa nessa linha daí também. Então isso a gente já pode ir meio que elaborando nesse sentido. Talvez esse binóculo seja um pouco útil agora, mas eventualmente seja vendido depois. Então binóculo avançado. Qualquer dúvida a gente vê depois nos equipamentos. E a última que eu estipulei ali então, a terceira carta, para a gente ver, que era uma arma de fogo.
Na verdade, então o que, que a gente achou aqui não é nem a arma necessariamente, mas um silenciador para ser acoplado em pistolas. Se eu não me engano, o F8 tem uma pistolinha leve que talvez faça uso desse equipamento. De fato, ele tem uma pistola leve, então eventualmente ele pode usar esse silenciador que praticamente então percepção -2 para ouvir o tiro e serve para armas leves e médias apenas. Então, no caso, não é a arma, mas um acessório para ela. Então, deixamos aqui o silenciador. Pode ser útil para o equipamento dele ali então. Então, a gente segue aqui nessa linha, basicamente para deixar essas 3 cartas ali, para caso haja alguma dúvida depois. Vamos seguir para a próxima sala então, para a sala 5, conforme vai montando aqui a história. Por enquanto, a gente vê então que é apenas áreas, digamos, aquela areia batida no primeiro momento, que causa alguma dificuldade de movimentação. Num segundo momento, um local onde eventualmente o grupo estava guardando um tesouro, algum armamento recente. E vamos dar o segmento aqui para a nossa sala 5, então, para ver o que a gente encontra nessa área. Seguindo aqui para ver o tamanho da sala, então, outro corredor com bifurcação 2 e 3. Então, vamos ver como que a gente vai seguindo aqui, bifurcação 2 e 3, para a gente vai só mudar um pouquinho do trajeto nesse sentido. A gente pode fazer então para cima e para frente, então a gente pode seguir um quadradinho para cá, vamos fazer sem aquele quadradinho de folga, já que a gente observa que dá para ir, então o 2 para cima, e aqui a gente deixa então o 3 para cá, aí. Daí a gente vê, na verdade o quadradinho de folga ficou aqui nesse primeiro momento então, que daí ficou justamente esse a gente ignora, 2 para cima, 3 para cá. E vamos ver o que a gente encontra aqui na sala 5 então, o que a gente vai ter de útil ali no caso. Talvez algum acesso, talvez mais alguns inimigos, que a essa altura já devem ter ouvido tudo o que está acontecendo e devem ter percebido o grupo ali também. Então vamos ver que descritor a gente tem. Mais um acesso pelo azul, pelo que eu estou vendo, e outro acesso aqui também no caso. Então a gente vai ter uma porta à frente e porta à esquerda e à frente aqui no caso. Então a gente só ignora essa porta da frente. Levando em conta que o grupo está vindo daqui, então vai ter uma porta para frente aqui e a esquerda deles que vai ser para cima ali no caso. Então, por enquanto, a gente vê que está sendo esse pequeno oásis de mata fechada, mas que aparentemente está relativamente tranquilo até, tirando aqueles guardas iniciais ali na primeira sala, o resto do trajeto está indo bem de boa na questão de adversários. Então, vamos organizar aqui certinho e seguimos a nossa história aqui então pelas próximas salas. Valeu!